E o assunto que me traz a essa tribuna nessa tarde, ele é muito importante. É a preocupação com os professores do Distrito Federal. Eu não sei os senhores, mas eu quero crer que também. Hoje pela manhã minhas redes sociais estavam invadidas de professores perguntando por que eu não me posicionei. Por mais que eu já fiz alguns pronunciamentos aqui, principalmente exaltando a participação do deputado Gabriel Magno, que é um professor, sempre me apresentei nessa casa como um advogado, como um pedagogo. E pior que essa noite foi no ouvido da esposa, que a minha esposa é professora da Secretaria de Educação. Gente, o ensino, a escolarização, a formação do cidadão, o aprendizado para a vida, a maturidade que molda o caráter de homens e mulheres, em qualquer lugar, em qualquer tempo, possui um elemento comum em seu DNA, chamado, presidente, valorização dos professores. Sem educação de qualidade não há possibilidade de desenvolvimento. E sem valorização dos professores não existe educação sem qualidade. Essa talvez seja uma das poucas afirmações partilhadas por todos os segmentos representativos do Estado brasileiro. E acredito que a partir deste ponto, desta afirmação e desta unidade de entendimento, que encontraremos uma forma de resolver essa questão que está prejudicando a comunidade discente do Distrito Federal. Senhores e senhoras deputados, acredito que nenhuma categoria se sente bem paralisando suas atividades. Um professor que ama o que faz, se realiza quando está em sala de aula, com segurança, com valorização da sua carreira, com estrutura adequada para o ensino e diante de uma classe que o respeite e se interesse pelo aprendizado. Exatamente por esse motivo, creio que esta casa pode ser a ponte entre as legítimas demandas dos professores e o governo do Distrito Federal. Aliás, deputado Gabriel Magno, eu aproveito esta minha fala para parabenizar o nosso presidente, deputado Hélito Luiz, o presidente dessa casa, pelo esforço de Vossa Excelência empreendido nesse sentido. Vossa Excelência honra a sociedade do Distrito Federal, quando conduz a Câmara Legislativa para além da sua função legiferante. Sou testemunha do esforço que o senhor tem colocado. Eu sou testemunha do diálogo que o senhor tem empreendido nessa casa, transpondo a vossa função de presidente do Poder Legislativo para, como base do governo, tal qual eu, ajudar o governo do Distrito Federal nessas demandas, porque é importante para nós. As nossas crianças precisam estar nas salas de aula. Nós estamos finalizando uma pandemia. Quantos já ficaram guardados nas suas casas, no sentimento de querer sair? E a escola, ela é extraordinária. A menina, quando está lá na escola, ela se sente num ambiente familiar, na extensão da sua própria casa. E retornando à minha opinião sobre esse momento de entendimento, eu apelo à sensibilidade do governador para que retome o diálogo com a categoria. Sabemos que o governador está realizando um excelente trabalho, presidente. A sua reeleição em primeiro turno é prova do reconhecimento da sua magnífica gestão à frente do governo do Distrito Federal. Essa boa gestão, inclusive, foi o motivo para que eu optasse por fazer parte da base do governo, na condição de parlamentar, da base do governo. E me posiciono com muita tranquilidade sobre esse tema, pois eu acredito e sempre tenho falado aqui que o diálogo, ele tem que ser permanente entre todas as esferas do poder, seja legislativo, executivo, judiciário, porque eu não creio numa sociedade sem diálogo. Essa casa, diga-se de passagem, eu vejo aqui o deputado Gabriel Magno já veio aqui, deputado Pablo Félix já fez a sua intervenção, deputado Chico Vigilante, mesmo sendo deputados de oposição, eles têm sido extremamente responsáveis na condução e muitas vezes votando com o governo por entender, presidente, que o voto deles é importante para a condução das melhoras do governo do Distrito Federal. Peço paciência mais um minuto.
Porque eu faço essa explanação, porque eu não acredito de forma nenhuma que o diálogo deve ser rompido. Aí mais uma vez, presidente, me desculpe, mas me reporta a Vossa Excelência, porque você tem sido, Vossa Excelência, perdão, tem sido um ponto de equilíbrio para todos nós deputados, e eu creio que Vossa Excelência, junto com o doutor Maurício, que aqui está, secretário parlamentar de governo, tem conduzido essa casa para grandes entendimentos na sensibilidade do governador. Eu rogo, sei que já está agendado, mas eu rogo mais uma vez que haja essa sensibilidade do governo. O governo precisa sentar. O governo está dando aumento para os servidores e muitas vezes, na falta do diálogo, esse aumento está chegando de forma diversa. Poderia capitalizar com esse aumento. Pode não ser o que os professores querem e, digo de passagem, merecem. Foi fala do governador na campanha, a valorização do professor. Se nosso desejo, presidente, é reconstruir a natureza, a estrutura da nossa sociedade, testemunhando pais que protegem seus filhos, filhos que honram seus pais, segurança na rua, respeito recíproco entre opiniões e pensamento divergente, de emprego, profissionais qualificados, homens e mulheres que de fato e de direito exerçam plenamente sua cidadania, o primeiro passo é valorização dos professores. Então me posiciono nessa casa, dizendo aos professores do Distrito Federal: vocês têm meu respeito, minha admiração e meu apoio incondicional. E eu tenho certeza, presidente, que o governo do Distrito Federal, na sensibilidade da pessoa do nosso governador Ibanez, abrirá outros canais de diálogo, de ponte, e nós teremos, se Deus quiser, logo, logo, o fim da greve, a melhora do salário dos professores e os nossos filhos na sala de aula. Muito obrigado.